A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos início ao segundo trimestre de 2017. Nesse trimestre nós iremos falar sobre o caráter cristão. Então, para mim é um prazer novamente poder entrar na tua casa, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que o Eterno me deu com vocês. Então, muito obrigado novamente por estar me acompanhando, permitindo que a minha voz ecoe na casa de vocês, que vocês aprendam juntamente comigo. O desejo do meu coração é que o Eterno lhe capacite, lhe dê graça, que a nossa mente seja ampliada, para nós podermos entender um pouco mais do conhecimento de Deus. Que aquele texto de Pedro seja real e verdadeiro na minha e na tua vida, que nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu desejo é que nós tenhamos um trimestre realmente abençoado. Serão 13 aulas 13 aulas impactantes, 13 aulas onde nós vamos aprender muito e onde nós seremos muito edificados. E hoje nós vamos abrir esse trimestre com o tema A Formação do Caráter Cristão. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, no verso 17 ao verso de número 24. Queridos, não deixe de entrar no meu blog, tá? Não deixe de acessar o meu blog, porque todas as aulas escritas estarão no meu blog. Então, o meu rascunho eu coloco também lá no blog www.fabiosegantin.blogspot.com.br. Acessa lá, tá? É um prazer ter vocês lá acessando o nosso blog. E outro detalhe, querido, todos os dias eu tenho um programa, e esse programa chama Palavra Certa, e todos os dias eu posto uma pequena reflexão de um texto bíblico. Então não deixe de me acompanhar. Todos os dias você tem um pequeno ensino da Palavra de Deus. Ele é rápido, curto, mas com uma grande objetividade. Então, se você nunca assistiu o programa Palavra Certa, eu já estou na 144 palavras, tá? Eu já fiz 144 palavras. Com certeza, quando você ver esse vídeo, com certeza já tenha acrescido algumas palavras certas. São palavras assim realmente que têm abençoado muito e muitas vidas pelo Brasil e pelo mundo afora. Então hoje estaremos iniciando o nosso terceiro trimestre de 2017. Nesse trimestre iremos tratar sobre a formação do caráter cristão. O pastor Elinaldo Renovato, que é líder da Assembleia de Deus na cidade de Parnamirim, no estado maravilhoso do Rio Grande do Norte. Inclusive, eu tenho alguns alunos que me acompanham na cidade de Parnamirim e também no Rio Grande do Norte. Que Deus continue realmente abençoando a vida de vocês. Então, nesse trimestre, o pastor Elinaldo Renovato, ele vai mostrar para nós como cristãos precisamos ter o caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Nós que somos cristãos evangélicos, nós que professamos a fé em Cristo, precisamos ter o nosso caráter moldado pela palavra de Deus. Será que quando nós fomos salvos, o nosso caráter já foi automaticamente transformado? Nós vamos aprender nesse trimestre que não, que isso é um processo, isso é algo que acontece paulatinamente, é algo que acontece no dia a dia. Então isso não é como um passe de mágica, acontece em um único momento e não acontece mais na vida. Pelo contrário, nós poderemos também denegrir, nós poderemos recuar também, nós poderemos desenvolver um caráter bom e com o passar do tempo, por algumas influências externas e externas, construirmos também um caráter mau,
um caráter ruim. Então nós, como os cristãos, precisamos moldar esse caráter pela palavra de Deus. E nesse trimestre nós vamos estudar 12 personagens, tá? Hoje nós vamos falar sobre a formação do caráter. Na próxima aula nós vamos estudar o nosso primeiro personagem. Nós vamos abrir estudando Abel, tá? Então nós vamos abrir na segunda aula sobre os personagens, estudando Abel, e terminaremos estudando na 13ª aula um personagem que é ímpar, que é único, que não tem igual, que se chama-se Jesus de Nazaré. No tópico primeiro diz assim: o caráter na realidade do homem. O que é caráter? Tá? Nós já estudamos isso no primeiro trimestre de 2017, no trimestre que passamos sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Eu já disse na primeira aula, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Você clica na aula e assista, que eu desenvolvi muito bem esse tema, mas nós vamos falar nele novamente aqui. Segundo o dicionário Aurélio, caráter é, abre aspas, o conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo, que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Então, o que é o caráter? O caráter é um conjunto de elementos que vai determinar a minha conduta. Alguns psicólogos vão dizer que isso nós trazemos logo quando nós nascemos. Uma coisa é trazer no nascimento, outra coisa é ser hereditário. Então perceba aqui, o caráter ele não é hereditário. Nós trazemos isso, nós trazemos o caráter, preste muito bem atenção, no nosso nascimento. E aí ele vai sendo construído ao longo do tempo. Ele pode passar por algumas transformações, ele pode ser moldado, ele pode ser delimitado, tá? Então é por isso que o autor trouxe uma definição aqui, tá? Nessa primeira aula do primeiro trimestre de 2017 eu trouxe uma outra definição. Clica lá, assista aquela definição que é muito importante. Nessa definição dessa aula, o caráter é o conjunto de qualidades boas ou ruins, tá? De um indivíduo, que lhe determina a conduta e a concepção moral, tá? Então o caráter que vai determinar a minha conduta, tá? Daqui um pouco nós vamos ver, existe diferença entre caráter e personalidade. Então perceba que o caráter é o que vai determinar a minha conduta. E uma coisa que precisa ficar muito bem claro aqui, que o nosso caráter, ele foi maculado lá no Jardim do Éden. O nosso caráter que nós temos hoje, ele essencialmente não é o mesmo adquirido lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque hoje nós temos um caráter manchado, maculado pelo pecado. Ou seja, o pecado ele deturpou, o pecado ele deformou a originalidade do caráter humano. Porque a essência da palavra ser humano, ela não existe mais, tá? Nós somos seres humanos, mas nós não exercemos o ato de humanidade, nós não exercemos o humano na sua totalidade. Quem é o único homem que exerceu isso na sua totalidade? Foi Adão. Nós perdemos a essência, porque o pecado maculou. O pecado maculou essa essência do caráter. Então nós precisamos entender que o pecado ele maculou. É por isso que Romanos 3, verso 23 diz que todos pecaram, todos, e destituídos estamos da glória de Deus. É por isso que em Efésios 5, verso 18, Paulo diz, olha, não vos encheis, não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos
do Espírito. Ou seja, a nossa vida precisa ser moldada pelo Espírito Santo. A nossa vida precisa ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. No ponto de número 2, diz assim: personalidade e caráter. Então nós já definimos o que é caráter. Caráter é um conjunto de qualidades que determina as suas atitudes. O que é então personalidade? É claro que nós não vamos esgotar esse assunto aqui, tá? Porque esse assunto ele é briga de psicólogos. Então quem somos nós? Ou quem sou eu para entrar nessa briga de gigantes, né? Alguns vão dizer que caráter e personalidade são a mesma coisa, outros vão dizer não. Então ou os maiores psicólogos já têm uma definição quase assim bem conceituada, que caráter é aquilo que é intrínseco a você. Caráter é aquilo que é inerente a você. É aquilo que faz parte de você. É aquilo que identifica você. Ou seja, a Maria, o João, o Pedro, a Clenice, o Bartolomeu, ou seja, vocês que estão me acompanhando. O caráter, aquilo que é intrínseco a você, aquilo que está dentro de você, é o que te determina. Se tirar isso de você, você deixa de ser o Fábio. Você deixa de ser a Maria, o João, ou seja, é aquilo que lhe define. Então isso que está intrínseco dentro de você, você vai externar no mundo exterior, ou seja, você vai vivenciar o que está dentro de você. E essa vivência, muitos psicólogos vão trabalhar como personalidade. Então personalidade seria aquilo que o mundo vê, é aquilo que é perceptível aos olhos, aos sentimentos, seria a tua ação. Então perceba que o caráter ele vai ser expresso na personalidade. A personalidade ela vivencia o seu caráter. Conseguiu perceber? Tá? De uma forma muito simples para você explicar na classe dos irmãos, que eu sei que tem muitos alunos que são simples na classe de vocês. Então o que é o caráter que está dentro de você? E o que seria a personalidade? Eu sei que isso é muito simplório, isso é muito singelo, mas a personalidade seria o que então? Aquilo que você vivencia. Ou seja, as pessoas vão detectar o teu caráter pela tua atitude. E essa atitude, essa vivência sua chama-se personalidade, tá? Uma outra coisa que eu quero salientar aqui é o texto de Provérbios, capítulo de número 22, verso de número 6. Que eu cresci ouvindo o seguinte: olha, nós devemos instruir o menino no caminho que devemos andar. Ou seja, ensina os teus filhos no caminho da igreja, ensina os teus filhos no caminho da palavra, que quando ele envelhecer, ele não se desviará. Eu ouvi muito disso, algumas interpretações ainda trazem até esse texto, tá? Mas nós vamos aprender aqui que o termo não é desviará, tá? Mas não é desviará. Queridos, eu estou com uma versão aqui de Bíblia, a versão Almeida, edição contemporânea. Em Provérbios 22, verso 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Está aqui no texto. Eu estou lendo a Bíblia da edição contemporânea, e ela me informa que se eu instruir o menino, até quando ele envelhecer, ele não se desviará. Aí a minha pergunta: porque quantos pais evangélicos, cristãos, autênticos, verdadeiros, educaram os seus filhos no caminho, andaram com ele no caminho, mostraram para ele o caminho, e eles não estão prosperando, eles não estão mais no caminho do Senhor, eles se desviaram. Então o texto é mentiroso? O texto é falso? Não. A minha interpretação nesse texto, que ela é falsa e mentirosa. Salomão não estava afirmando que quando eu ensino o menino, automaticamente ele não se desviará. Não. O termo é outro.
O termo está dizendo o seguinte: instrui o menino, mostra para ele o caminho, porque até quando ele envelhecer, você vai deixar uma marca na vida dele. Ou seja, ele nunca vai esquecer da marca que você deixou para ele. Ou seja, ele pode andar por onde ele for, mas a marca do seu ensinamento vai ficar cravada na mente e no coração dele. É isso que o texto está querendo dizer. Ou seja, então essas marcas que vai determinar a nossa ações, as nossas atitudes. Então eu simplesmente mostrei esse texto, mostrei pelo menos essa versão contemporânea que ela está equivocada. O termo não é desviará, mas o termo é não esquecerás. Você vai deixar uma marca registrada nessa pessoa pelos seus ensinamentos, ok? Então vamos desmistificar esse mito, tá? Que você instruindo, a pessoa jamais se desviará, porque isso é um mito e nós comprovamos isso dentro da experiência. Eu sei que a experiência ela não baliza a palavra, mas a palavra deve balizar as experiências. Ok? Isso é muito importante dentro de estudos hermenêuticos. Tópico de número 2, a deformação do caráter humano. Ponto 1, a queda e o caráter humano. A criação de Deus foi plenamente perfeita. A criação de Deus não teve um erro sequer. Não teve um desvio, não teve uma mancha, não teve nada que um autêntico observador, com seus olhos clínicos, constatasse algum defeito ou alguma falha. Então perceba que a criação de Deus ela foi plenamente completa, plenamente perfeita, não teve nenhum tipo de equívoco, tá? Tanto os aspectos espirituais, morais e os físicos, todos eles funcionavam perfeitamente, tá? Ou seja, os aspectos morais, os espirituais e os aspectos físicos dentro da criação funcionava de forma perfeita, não tinha nenhum tipo de interferência. Nenhum tipo de interferência teve no ato da criação de Deus. Então, verdade é que a comunicação com o Eterno, ela era livre. Lembra que Deus chegava todo dia na viração do dia, na viração da tarde. Deus se comunicava com Adão. Ou seja, a comunicação era livre, não tinha nenhum tipo de interferência. No caráter, não era o nosso caráter, ele não tinha nenhum tipo de inclinação para o mal. Então perceba que os três aspectos da criação, o espiritual e o moral e o físico, era plenamente perfeito. No aspecto físico, a comunicação era livre, não tinha interferência. No aspecto moral, o nosso caráter era intocável, era imaculado. Não tinha nada que desabonasse o nosso caráter. E no aspecto físico, ele era plenamente perfeito. Por que ele era perfeito? Porque o homem criado por Deus lá no Éden, ele não ficava doente. A proposta era que o homem seria eterno, não de criação, mas após a criação, ele jamais provaria a morte, porque a morte ela é um produto, ela é um resultado do pecado. É por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Adão foi criado para não ficar doente. Adão foi criado para não tomar remédio. Adão foi criado para não morrer. Adão foi criado para não envelhecer. Perceba que o envelhecimento é um subproduto do pecado. Isso é muito profundo, querido. Por isso que a criação do Eterno, ela foi plenamente
perfeita nos 3 aspectos. Aí você pode levar um quadro lá na classe e escrever aspectos espirituais, morais e físicos e dar esses exemplos na classe de vocês. Isso é muito interessante. Ponto 2, a imagem e semelhança de Deus. Existe diferença entre imagem e semelhança? Gênesis 1, verso 26 diz o quê? E façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o verso 27 diz que Deus criou o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que nós precisamos entender para a escola bíblica dominical é de forma muito simples e singela, porque nós não vamos estudar aqui a doutrina, o tema chamado Imago Dei, ou a imagem de Deus. Nós não vamos entrar nesse âmbito, porque é um âmbito longo, extenso, profundo e complexo. Traduzindo, é difícil, tá? Demoraria muito tempo para nós estudarmos as escolas, tá, de alguns pensadores a respeito da imagem e semelhança de Deus. No meu ponto de vista, existe diferença entre imagem e semelhança. Para mim, existe diferença entre imagem e semelhança. Então, a verdade é que os termos em hebraico são diferentes, tá? O termo em hebraico para imagem é tselem, e o termo para semelhança é demute. Tselem, demute, tá? Então, são 2 termos diferentes. Então, o que é imagem? Vamos para a prática. O que é imagem? Imagem é uma representação de algo, tá? E o que é semelhança? Aquilo que se parece, mas não é. Então vamos definir de novo. O que é imagem? É a representação de alguma coisa. E o que é semelhança? É aquilo que parece, mas não é. É parecido, é semelhante, mas não é. Olha que eu quase me enganei. Eu olhava e pensei que era, mas não era. Era semelhante, não era igual. Então, preste atenção. Quando Deus nos cria conforme a sua imagem. Ou seja, de forma bem simples, nós somos hoje a representatividade do Eterno. Tá? Nós somos a representatividade do Eterno. Sabe por quê? Porque Deus queria se comunicar conosco. E Ele vai se comunicar dizendo a mão do Senhor, o pé do Senhor, os olhos do Senhor, as suas narinas, os seus ouvidos, a sua boca, a sua língua. Ele vai falando partes, a sua coxa, a sua coxa, né? A sua coxa. Ele vai falando sobre elementos físicos do homem. Ou seja, então ele cria nós. Eu sei que Deus é espírito, Deus não tem uma forma, mas no pensamento dele, ele precisa materializar alguma coisa, e na mente dele, ele materializou o homem dessa forma, porque para elucidar a sua maneira de agir. Ou seja, porque Deus é um ser em movimento, que age, que se mexe, que se gesticula, que está sempre nativa, tudo funciona, tudo se mexe. Então é por isso que Deus quis dizer o seguinte: olha, o homem vai ser a minha imagem. Ou seja, quando olharmos para ele, nós vamos entender que não é um Deus estático, parado, algo sem inerte, mas é algo que se movimenta, que se mexe, que está sempre em movimentação. Mas para não cairmos no erro de sermos pequenos deuses, aí vem o termo demute, semelhança. Ou seja, eu olhava, eu pensava que era, mas não é. Ele é semelhante, ele é parecido. Ele tem alguma coisa que lembra o Eterno. Tá? Então, aí nós podemos entrar também a parte imaterial, tá?
porque a imagem ela está muito mais ligada no imaterial do que na matéria em si, do que você vê aqui, do que o corpo, tá? O sentimento de amor, de benignidade, bondade, ou seja, sentimentos humanos, tá? Está muito mais atrelado à imagem do que necessariamente o corpo. O corpo é só para lembrar que o teu espírito, que o imaterial precisa fazer alguma coisa, precisa entrar em movimento. E o demute, que é semelhança, é aquilo que parece, mas não é. Se nós lermos o livro de Ezequiel, por exemplo, Ezequiel nunca vai afirmar que viu o Senhor. Ele sempre vai afirmar que viu algo semelhante ao Senhor. Ele sempre vai usar o termo demute, tá? Porque na teofania do Eterno para Ezequiel, lá no exílio babilônico, era algo que ele nunca viu Deus na sua totalidade, mas ele viu algo que era semelhante, algo que parecia com o Eterno, e o Eterno então se comunicava com ele através do demute, através de uma semelhança, tá? Então isso que eu queria que vocês entendessem aí. No meu blog tem algumas definições, tá? Vocês podem entrar e ter esse material escrito. Ponto de número 3, a deformação do caráter humano. A criação de Deus, então, nós já estudamos que foi perfeita, e absoluta e completa, tá? Mas sofreu uma mácula, uma mancha, tá? Um cisquinho preto dentro de algo que é branco, que quando todo mundo vê, ele é inevitável. Seus olhos, já pensou? Você tem um quarto totalmente branco, e se tiver uma manchinha preta, na hora que você entra, na hora que você bate os olhos, os seus olhos parecem que é automático, ele vai na mancha preta, mas está tudo branco. Tem 100 metros quadrados branco, mas se tiver uma bola preta, os seus olhos vai na bola preta, você vê o preto. Isso é instintivo do ser humano, tá? E o pecado, ele maculou, tá? No mínimo em 3 áreas da vida. A primeira área que ele maculou foi no nosso relacionamento com Deus, a intimidade que ele tinha com o Eterno, a intimidade que Adão teve. Em todo dia eles bateram um papo. Eu estou escrevendo uma obra e eu explico nesta obra o que Deus ia fazer com Adão. Vocês acham que Deus ia bater papo simplesmente com Adão, ia jogar conversa fora? E Adão, como foi? Foi beleza hoje o dia? Pescou muito? O que você fez hoje aí, Adão? Ah, Senhor, eu fui dar uma corridinha ali pelo Jardim do Éden, eu colhi umas flores, comi uma maçãzinha, comi uma mexerica, depois eu peguei aquela melancia. Aquela melancia estava espetacular. Será que Deus era corriteiro? Deus ele ia bisbilhotar a vida de Adão? Qual era o papo que eles levavam? Nessa obra que eu estou escrevendo, eu vou tratar justamente sobre isso, né? É algo assim muito interessante, tá? Isso é muito interessante. Mas voltando aqui para nossa aula, Adão tinha intimidade com o Eterno. Eles se comunicavam, eles conversavam, ele tinha livre acesso. Todo dia, na viração da tarde, o Eterno chegava e falava com ele. Mas depois do pecado, a barreira foi criada. A amizade foi perdida. E a semelhança maculada. Ou seja, rompeu-se, acabou-se aquilo que era bom, aquilo que era maravilhoso. A barreira foi criada, a amizade foi rompida, foi perdida, e a semelhança acabada. Ou seja, hoje a nossa comunhão com Hashem, eu sei que o véu foi rasgado, mas perceba que nós não temos a mesma comunhão que Adão tinha. Sabe por quê? Porque ainda o pecado, ele tão de perto nos rodeia. Adão não tinha influência do pecado. Adão não tinha influência do pecado na sua vida. Ele tinha total liberdade de conversar com o Eterno.
Era como se um amigo visitasse a sua casa, sentasse no sofá da sua casa e conversasse com você. Não, mas hoje não é assim. Hoje nós conversamos com o Eterno e algumas coisas nós não entendemos. Algumas coisas, quando nós oramos, seja sincero, você ora e você não tem a resposta clara e objetiva. Às vezes nós ficamos em dúvida, será que Deus respondeu? Será que Deus não respondeu? Perceba que até a nossa intimidade com Deus ainda sofre a consequência do pecado. Ainda sofre a consequência do pecado. Eu sei que o véu foi rasgado. Eu sei que hoje você pode chegar diretamente com ele. Mas eu estou mostrando que o que o Adão tinha, nós não temos ainda na totalidade. Tá? E isso é muito, muito interessante. Um segundo aspecto que o pecado imaculou foi no relacionamento humano. Então perceba que o pecado ele maculou o relacionamento humano. Perceba que a influência que o pecado teve nesse relacionamento foi muito grande. E um princípio que eu quero instituir aqui, o princípio da não culpa, ele foi instituído no Jardim do Éden. Por culpa de quem? Do pecado. Então, um princípio da não culpa. Perceba que esse princípio ele prevalece até hoje, a não culpa. Ou seja, não foi eu que fiz, não foi eu que olhei, não foi eu que falei, não foi eu que fiz. Ou seja, eu não fiz, eu não olhei, eu não tomei, Sempre a gente transfere o princípio da não culpa, ele prevalece até hoje. Ele iniciou-se com Adão e ele foi se estendendo e isso permeou todos os seres humanos. Nós temos o princípio da não culpa, ou seja, não fui eu não olhei, não era para mim, foi o outro. O princípio da transferência, de não assumir aquilo que é meu, foi herança do Jardim do Éden. Tá? E é tão interessante que esse princípio da não culpa vai permear a história do primeiro assassinato das Escrituras. Eu já disse em aulas anteriores, quem me acompanha há muito tempo, eu disse que o primeiro homicídio, ele se deu no âmbito familiar e por causa de questões religiosas. Porque a história de Caim e Abel é reflexo do princípio da não culpa. Ou seja, Caim, ele não aceitou que a sua oferta não tinha sido aceita. Ele não aceitou o princípio da não culpa, ou seja, ele era o culpado de não ter sido aceito por Deus. O único culpado era ele, mas ele achou que o seu irmão fazia parte desse processo. Ele entendeu que o seu irmão tinha uma parcela de culpa nisso. Ele entendia que o seu irmão era responsável também pela oferta dele não ser aceita. Então o princípio da não culpa, não fui eu sozinho. O outro também teve uma participação. Levou o primeiro homicídio. Nós temos que parar um pouquinho de transferir culpa para os outros. Assumir, entender que o que eu estou passando hoje é mérito meu. O que eu estou passando hoje é porque eu mereço passar por certas circunstâncias. Eu plantei isso, eu colhi isso. Ou seja, eu preciso entender que o processo da culpa, ele precisa ser mais introduzido na minha mente. Eu preciso aceitar que muitas e muitas coisas são reflexos das nossas atitudes. Adão não precisava ter feito isso. Mas perceba que o pecado ele macula, ele mancha, ele destrói a família e a religiosidade. Um outro aspecto que o pecado ele maculou foi com relação à natureza. O que Deus disse para Adão? Adão, você deve cultivar, você deve cuidar da Terra, ou seja, do planeta. Eu sei que naquela época não tinha a ideia de planeta globo, eu sei disso, tá? Mas a ideia era de que ele cuidasse dali, do Jardim do Éden, tá? Do Jardim do Éden. E ele tinha que cuidar, ele tinha que zerar, ele tinha que fazer aquilo desenvolver. E esses dias, em um dos meus programas da Palavra Certa, eu falei justamente sobre isso. Tá? Nós como os cristãos, será que nós temos cuidado realmente do nosso planeta?
Será que nós temos cuidado do planeta Terra como nós deveríamos cuidar? Eu tenho uma mania comigo, raríssima, mas raríssima, às vezes, de tanto eu ensinar os meus filhos, quando eu chupo uma bala, e eu pego um papelzinho, eu peguei um papel, esse papel não me serve mais, eu amasso ele, jogo ele para fora do carro, para fora da janela do meu apartamento, eu jogo para fora isso. A maioria das pessoas tem essa mania, mas eu sempre ensinei o meu filhinho que quando come um papel de bala, quando come uma bala, não come papel de bala, né, irmão? Quando come a bala ou o chiclete, a embalagem não se joga no chão, não se joga na rua, se joga no lixo. E eu ensinei nessa palavra certa que cuidar do meio ambiente também é um sinal de espiritualidade. Você está andando no carro, tomando a sua Coca-Cola, já está errado, né? Tomando a sua Fanta. Falando isso, a Coca-Cola que nem dá uma verbinha aqui, né? Estou promovendo ela aqui, né? Você está tomando a sua Cola, tomando a sua Fantinha, você acaba de tomar, o que você faz? Joga para fora do carro? Não, pastor, não joga porque é grande. Mas o papelzinho de bala, onde você joga? Opa, pá, joga para fora. Um papelzinho que você não usa mais, é para fora. Está andando na rua, tem um papel que não serve, joga fora. Então perceba que cuidar do planeta é um sinal de espiritualidade. Por quê? Porque é mandamento bíblico. Deus disse para Adão: Adão, cuida do planeta Terra, cuida da onde você está. Querido, quer ver um exemplo? Sai agora para o seu bairro, na rua da sua casa, você vai encontrar lixo. As enchentes que tem invade as casas, os bairros. O que você vê? Sofá flutuando, garrafa PET de monte, garrafinha de Gatorade de monte, latinha de Guaraná de monte, vassoura velha, ou seja, o que era lixo está na rua. E nós precisamos cuidar do planeta Terra. A única coisa que eu não entendi que o nosso autor quis dizer, que nesse ponto ele disse que quem não cuida do planeta vai ser destruído por Deus. Ele cita um texto do Apocalipse. Eu não entendo dessa forma, porque se fosse assim, Deus estaria matando todos os donos dessas grandes multinacionais que poluem os rios e a natureza. Se hoje nós estamos assim, é graças a esses homens que pegam a matéria-prima, que pegam recursos naturais e transformam em benefício para nós. Mas nessa transformação, eles agridem, eles poluem o meio ambiente. Então eu não sei. Um outro dia eu poderia explicar aquele texto com mais propriedade para vocês, porque essa não é a interpretação que ele tentou passar para nós, tá? Se fosse assim, essas grandes refinarias, os seus donos já estavam mortos, os seus sócios já estavam mortos e elas não estavam mais na ativa. Ou seja, todo mundo que maltratasse o planeta Terra seria morto, inclusive eu e você, né? Nós estamos andando com o nosso carro. Você sabia que quando você coloca o seu carro para funcionar, o gás que sai dele polui a atmosfera? Sabia que a geladeira da tua casa polui a atmosfera? Opa! Esse dia eu estava vendo uma reportagem no Fantástico sobre isso. Tá? Geladeira, fogão, o nosso automóvel, a nossa moto, os nossos caminhões polui a atmosfera. Então perceba que não é bem assim como o autor escreveu lá, senão nós vamos entender que todo mundo que denigra o planeta será morto. Mas uma coisa é certa, cuidar do planeta Terra também é ser espiritual. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês na verdade vamos entrar no tópico 3 agora, né? O tópico 3 diz assim: a redenção do caráter humano. Ponto 1, o novo nascimento, transformação do caráter. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. O poder que a salvação de Cristo produz no homem
ela é tão grande que ela não tem simplesmente o objetivo de transformar o nosso espírito. Porque a salvação de Cristo, muitos pensam que Jesus veio salvar simplesmente a nossa alma, levar ela para o céu. Não. O poder salvífico ou soteriológico de Cristo é muito mais abrangente. Ele não veio simplesmente libertar a minha alma da prisão do pecado, mas ele veio transformar a minha mente deste mundo corrompido. A salvação de Cristo, na verdade, possibilitou a libertação do mundo das ideias. É por isso que Paulo diz que nós devemos transformar este mundo com a renovação da nossa mente. É por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios também que nós precisamos ter a mente de Cristo. E, ou seja, a ideia que não é simplesmente, é muito mais do que salvar o espírito, muito mais do que salvar-nos a alma, mas é possibilitar a libertação no mundo das ideias. É por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O que é verdade? São conceitos. São conceitos que libertam. São conceitos que te dão asas para você voar. Ou seja, então salvação, na verdade, é o mundo das ideias. É por isso que Paulo diz aos Efésios que aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que furtava, não furta mais. Parece que Paulo já entendia de Código Penal, né? Porque até o Código Penal, ele tem a diferença entre um furto e um roubo, né? Artigo 155 do Código Penal, né? Isso é muito interessante. Ou seja, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de ideologia. Então isso é muito interessante. No ponto de número 2 diz assim: a palavra de Deus muda o caráter. Vou repetir. A palavra de Deus muda o caráter. Ela, a palavra, é o único e exclusivo meio de mudar o caráter corrompido pelo pecado. Não existe, fala, mas não existe. Não adianta, professor, tentar inventar um outro método. Não adianta nós tentarmos inventar uma outra ferramenta capaz de mudar caráter a não ser a santa e bendita palavra de Deus. Ela é a única e exclusiva ferramenta que o Eterno usa para mudar o nosso caráter, porque caráter vai falar de ideologia, do mundo das ideias, aquilo que vai determinar a tua ação. Para você ter uma atitude boa, você tem que ter um conceito bom. Eu não posso ter um conceito bom e agir com uma má índole, ter um comportamento ruim. E a palavra é o único meio, a única ferramenta capaz de transformar o nosso caráter. Qualquer outro, presta atenção, qualquer outro meio para tentar transformar o caráter humano, excluindo a palavra, será humano ou maligno. Sim, é humano ou é maligno. Não tem meio termo, é a palavra. Saiu da palavra, é humano ou maligno. Porque a palavra somente ela é suficiente. Paulo aos Romanos capítulo 10, verso 17, eu amo esse texto. Diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Tem um grande teólogo que ele vai dizer o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir uma pregação acerca de Cristo. A igreja precisa ouvir palavra. Eu vejo alguns cultos, tem 2 horas de culto, 1h30 de louvor, meia hora para a palavra. Não, isso é uma aberração. 1h30, 1h40 de louvor, depois 20, 25 minutos para a palavra. É uma aberração. Nós precisamos, somente a palavra muda o caráter, muda o posicionamento de uma pessoa. Ponto 3. O caráter amoroso e santo do cristão. Mais uma vez iremos falar, filosofar, cronizar, poetizar e romantizar sobre o amor. Perceba que mais uma vez nós vamos falar sobre o
amor. E vocês já sabem a minha posição. Muitos romantizam o amor nos púlpitos, mas os brutaliza no cotidiano da vida. Vocês já me conhecem, já estão acostumados com o meu método de ensinar acerca do amor. Nós não precisamos mais falar sobre o amor. Não precisamos mais sistematizá-lo, nem tentar destrinchá-lo, os seus termos e as suas nomenclaturas. O que nós precisamos, na verdade, é praticar o amor, é viver o amor, é ser o amor para as outras pessoas. Então por isso que mais uma vez iremos falar, filosofar, cronizar, poetizar e romantizar sobre o amor. Mas ele precisa ser vivido, praticado e experimentado. Somente assim poderemos viver o Evangelho de forma plena e absoluta. E eu concluo a minha aula dizendo o seguinte: somente na praticidade da vida iremos identificarmos se somos ou não somos verdadeiros discípulos. E todos os discípulos teve o seu caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Eterno continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.